Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 228 Matando o Clear Sky. Quando viram o Nian desaparecer, Clear Sky e seus homens sentiram seu coração apertar. Com a sua habilidade de se esconder usando o stealth, Nian era sem dúvida digno de sua reputação. Tentar manter a calma em frente a ele era tarefa verdadeiramente difícil. Este foi o Mad Hog, afinal. Se ele agisse, ele definitivamente não iria falhar. Todos, ataquem! Clear Sky rugiu. Seus homens atacaram seus inimigos, mas ele ainda estava preocupado. O súbito desaparecimento de Nian o deixou bastante instável. Ele não podia deixar de suspeitar que o Nian estava vindo atrás dele. Clear Sky tinha centenas de jogadores da Azure Fallen Sky em estreita formação ao redor dele, criando uma sólida linha de defesa. Além disso, o Clear Sky estava na parte mais densa deste enorme exército. Mesmo o Mad Hog não seria capaz de o ameaçar aqui. Sacerdotes, Illuminati, Paladinos, Eyes of the Divine. Os jogadores da Azure Fallen Sky lançaram nervosamente habilidades que revelariam um jogador em stealth. Raios de luz atravessaram várias partes do campo de batalha enquanto tentavam localizar o Nian. Bem ali. Um sacerdote notou uma silhueta que se aproximava a 5 metros de distância dele, mas não teve tempo de reagir. Seus companheiros não perceberam nada quando uma sombra passou por ele. Ele se sentiu como se um punhal tivesse esfaqueado sua garganta e por reflexo saltou para trás horrorizado. Aterrorizado pelo pensamento de ter perdido a sua vida agora, o sacerdote instintivamente agarrou sua garganta, não encontrando a adaga nem o sangue que ele estava esperando. Sua garganta estava bem. Era apenas sua imaginação alimentada pelo medo. O adaga tinha deslizado centímetros de sua garganta quando Nian passou por ele. Nian fez de propósito para dar um susto nele enquanto passava. Se ele tivesse realmente atacado, então seu stealth teria sido quebrado. Esta tática de intimidação provou ser extremamente eficaz. O sacerdote, apesar de ter notado ele, não se atreveu a chamar a atenção dos outros para o Nian. Se o Mad Hog ficasse irritado com ele, ele poderia morrer sem nunca ver de onde o ataque surgiu. Nian passou por dezenas de jogadores como um borrão. Ele reluzia tão rápido que nenhum deles teve tempo para respirar, muito menos atacar. Sua velocidade alcançou alturas assustadoras ao passar pelos elites da Azure Fallen Sky. Esta era a velocidade de um Shadow Dancer. Quando a velocidade e a evasão de alguém atingir um certo ponto, elas formariam uma certa ressonância. Completando um ao outro perfeitamente, ambos irão subir para níveis ainda mais elevados. Esta era a manifestação final dos dados do sistema. Quando um objeto estava em movimento, ele poderia entrar em um estado de ressonância. O sistema usou seu método exclusivo para simular um universo virtual que se assemelhou bastante à realidade. As leis da física dentro do jogo foram todas determinadas por seus cálculos. A aceleração gravitacional, a cinemática, as regras da magia e até mesmo da força, a inteligência e a destreza de todos seguiram as diretrizes do sistema. Além disso, eles até definiram uma história extremamente rica, e a detalhada história do continente Atlanta e do resto do universo do jogo. Este era o mundo fascinante de Conviction. Quando um jogador avançava para seu título final de sua classe, eles teriam a oportunidade de compreender as leis naturais deste mundo virtual. Todas essas leis foram manifestadas a partir de uma imensa quantidade de dados. Depois de compreender essas leis, você poderia utilizar os dados do mundo virtual para obter o poder absoluto. Onde um jogador regular só poderia adicionar 2 estatísticas para aumentar seus poderes, um jogador com título final de classe poderia usar uma conexão entre os dois nas leis, a fim de multiplicar essas estatísticas. Essas multiplicações resultam em resultados muito maiores do que meros adições poderiam alcançar. Diferentes classes teriam que desvendar diferentes mistérios. Os guerreiros perseguiram o pico da força, magos procurou a maior ressonância mágica, paladinos oravam pela luz sagrada e os Shadow Dancers se moviam em direção à velocidade final. Um jogador experiente tinha que calcular o método mais eficaz com dados. Somente usando dados você poderia maximizar seu poder. Este era o mistério dos Shadow Dancers que o Nian finalmente compreendeu. Nian, tendo evitado outra fileira de jogadores da Azure Fallen Sky, avançou para o Clear Sky como uma sombra. A sensação de velocidade que se transformava mais sob a sola de seus pés lhe dava uma sensação de satisfação e realização. Contudo, mesmo depois de compreender as habilidades de um Shadow Dancer, ainda havia montanhas mais altas para se escalar. Nian recordou dos vídeos que ele tinha visto de Shadow Dancers correndo desenfreados no passado. Um após o outro, eles passaram por sua mente, seus passos se sobrepuseram enquanto ele corria. Um sentimento tão emocionante. Nian de repente se lembrou de um movimento que os Shadow Dancers do passado gostavam de exibir: Dance of Death. Ao correr rapidamente, eles aliviavam sua respiração e aperfeiçoavam sua ocultação. Enquanto o oponente ainda desconhecia completamente sua existência, eles atacavam por trás para causar danos maciços. Assim como a foice da morte, ceifando calmamente o inimigo. Nian desacelerou um pouco. Embora ele já não estivesse correndo em sua velocidade máxima, seus movimentos se tornaram mais erráticos e evasivos. Ali está ele. Parem ele. Uma dupla de paladinos viu uma figura fraca com os Eyes of the Divine. Ao ativar a Indomitable Will,
eles avançaram para tentarem parar ele. No entanto, no momento em que eles deram seus primeiros passos, eles descobriram que já não estavam mais olhando para o seu alvo. No momento em que eles iam avançar, ele já havia desaparecido. Ni Yan sorriu para si mesmo quando escapou facilmente da visão dos paladinos. Para onde ele foi? Eu não sei. O próprio Clear Sky ativou os Eyes of the Divine também. Do canto do seu olho esquerdo, um borrão indistinto apareceu a cerca de 60 metros. Quando ele virou a cabeça para olhar mais de perto, já havia desaparecido. Tendo visto que o Ni Yan ainda tinha que atravessar uma distância tão grande cheia de sacerdotes e paladinos, o Clear Sky desviou o olhar enquanto seus ombros se descansavam um pouco. Assim que o Clear Sky relaxou, um de seus subordinados deu um grito assustado da direita. Uma figura podia ser vista matando os jogadores da Azure Falling Sky em direção a ele. Os olhos do Aqua Smoke Stab brilhavam com uma intenção de matar enquanto ele avançava com suas espadas larga e na mão. Whirlwind Slash. Valores de dano superiores a 500 estavam borrados no céu. As espadas assassinas do Smoke Stab se moviam violentamente matando jogador após jogador. Os guerreiros atingidos por suas espadas eram empurrados para trás, com medo de se aproximarem dele. Nenhum deles tinha saúde suficiente para dar mais um golpe. Atrás dele, Cold Peak Absolute Blade e Wood Grace limpavam os retardatários sem piedade. O sangue se espalhou por todo lugar quando os dois acabaram com todos em seu caminho. Bola após bola de fogo foram disparadas no corpo do Smoke Stab, rapidamente drenando sua saúde. No entanto, uma cura de trás veio tão rapidamente, o banhando em raios de luz branca. A questão da sobrevivência de Smoke Stab era realmente apenas uma disputa entre os magos da Azure Falling Sky e os sacerdotes da Withered Leaf. Os sacerdotes da Withered Leaf mantiveram claramente a liderança. Suas curas fizeram com que os feitiços do inimigo parecessem fracos. Um único sacerdote poderia cobrir o dano de 3, às vezes até 4 magos. Por isso, eles conseguiram manter uma vantagem sólida. Os jogadores da Azure Falling Sky se separaram como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Qualquer um que tentasse deter o Smoke Stab era simplesmente despedaçado. Do nada, alguns guerreiros que estavam usando conjuntos de armaduras de grau ouro levantavam o Cold Peak. Uma barragem de feitiços explodiu sua saúde em pedacinhos enquanto os sacerdotes da Withered Leaf estavam concentrados no Smoke Stab. Eles não notaram sua situação até que fosse tarde demais. Ele foi explodido fora de seu suporte e colidiu no chão. Cold Peak era um dos melhores jogadores da Withered Leaf, bem como um bom irmão do Smoke Stab. Ao ver seu amigo próximo morrer assim, o Smoke Stab ficou ainda mais enfurecido. Charge. Smoke Stab esmagou outras dúzias de pessoas que estavam tentando cercar ele, continuando seu ataque. Chefe, eu vou lidar com esse grupo. Wood Grace gritou quando ele correu para a próxima meia dúzia de guerreiros vestidos de ouro em um ataque quase suicida. Clear Sky está bem ali. Tendo acabado de criar um caminho através do pesado cerco com impulso incrível, Smoke Stab correu o trecho final em direção ao Clear Sky. Ao ver Smoke Stab na frente dele, Clear Sky não sentia medo. Ele usou algumas bênçãos, aumentando suas estatísticas e aumentando consideravelmente sua redução de danos. Ele ergueu a sua espada, pronto para lutar contra o Smoke Stab. Clear Sky, vá para o inferno. Smoke Stab saltou abruptamente no ar, cortando para baixo com Cleave para produzir uma enorme espada de luz semelhante a um arco-íris. Clear Sky deu um rápido passo para trás, levantando a guarda para bloquear. Se eles lutassem de frente, ele sabia que sua força seria parecida com a de Smoke Stab. O caminho de fuga do outro já havia sido impedido, então, se ele pudesse parar ele por apenas um pouco, Smoke Stab morreria com certeza. Clear Sky tinha acabado de se preparar para parar o ataque quando sentiu calafrio em suas costas. Uma certa pessoa surgiu em sua mente, Nirvana Flame. Como Ni Yan evitou ser revelado por tantos sacerdotes e paladinos, isso era impossível, ele parecia alguém que veio de uma lenda. Se ele foi atordoado por trás pelo Ni Yan, e então receber o peso total dos ataques ferozes de Smoke Stab, ele sem dúvida morreria. Parecia que os dois já haviam planejado tudo. Sob a proteção de tantos jogadores da Azure Falling Sky, Clear Sky acreditava estar seguro. No entanto, ele nunca esperou que seus subordinados fossem tão impotentes, pois o Smoke Stab e o Ni Yan facilmente passaram por eles e chegaram à sua frente. Mad Hog, hein? Vamos ver o que você tem. Clear Sky rugiu, dando a si mesmo uma outra bênção, e depois atacou o Ni Yan com um Rending Blow enquanto se movia para evitar o ataque de Smoke Stab. Seus movimentos eram extremamente rápidos. Intimidate. Antes que Clear Sky pudesse usar sua habilidade, Ni Yan a cancelou a força ativando. Intimidate. Clear Sky ficou parado no lugar, e neste momento crítico, o Cleave do Smoke Stab caiu em seu corpo e o enviou derrapando para trás. Assim que o sacerdote próximo que era o responsável por apoiar o Clear Sky levantou seu cajado para lançar uma cura, uma silhueta apareceu atrás dele. Era o Ni Yan. Ni Yan interrompeu o lançamento do feitiço com um chute, e depois usou Vital Strike, cortando a garganta do sacerdote. Menos 556. Um valor de dano flutuou acima da cabeça do sacerdote antes que ele desabasse no chão.
Assim que o Clear Sky recuperou o equilíbrio de ser atingido pelo Cleave, Smoke Stab avançou nele com um charge e enviou ele cambaleando alguns passos para trás. Graças ao uso preciso da habilidade de Smoke Stab, ele foi empurrado exatamente para onde o Nian estava de pé. Clear Sky, que se bufou com bênçãos, já estava com a barra de saúde com mais de 1000. Os ataques ferozes de Smoke Stab fizeram com que ele descesse para 300 de saúde. Normalmente, o Clear Sky sempre tinha um sacerdote dedicado ao seu lado, enquanto os outros sacerdotes eram encarregados de curar os outros jogadores da Azure Falling Sky. Contudo, esse sacerdote foi morto pelo Nian. Então, quando os outros sacerdotes perceberam que a saúde do Clear Sky estava abaixo, já era tarde demais. Assim que o Clear Sky estava prestes a lançar uma Lesser Heal em si mesmo para ganhar um tempo precioso para os outros sacerdotes pudessem o curar, a adaga de Nian cortou a sua garganta. Menos 302. As pupilas de Clear Sky de repente se contraíram com um olhar incrédulo no rosto. Ele nunca imaginou que o Nian iria aparecer por trás neste momento e daria um golpe fatal. O trabalho em equipe de Nian e Smoke Stab foi impecável. Desde o momento em que o Smoke Stab empurrou o Clear Sky com uma charge para o Nian dando o golpe final nele, apenas alguns segundos haviam passado. Muitas pessoas ainda não processaram o que acabou de acontecer. Quando todos finalmente pararam o que estavam fazendo para olhar, viram o cadáver de Clear Sky deitado ao lado dos pés do Nian e Smoke Stab.